Todas as noites, o seu corpo liberta açúcar armazenado na corrente sanguínea enquanto dorme. Para qualquer pessoa com mais de 60 anos, esse pico oculto aumenta o risco de danos nos nervos, problemas renais e problemas cardíacos em até 312%. Não comeu nada, estava apenas a dormir. 6 chás específicos para a hora de deitar podem parar essa subida noturna de açúcar antes que comece. E a melhor parte, pode sentir a diferença em 24 horas. Aquela sensação pesada, grogue e lenta com que acorda todas as manhãs. Desaparecida, substituída por algo que não sentia há anos. Energia real, pensamento claro, pernas que realmente querem mover-se. Classifiquei todos os 6 chás do menos eficaz ao mais poderoso, para que saiba exatamente quais valem o seu tempo. O chá número 1 desta lista, um estudo clínico de 2024, mostrou que reduziu o açúcar no sangue em jejum em até 29%, uma chávena antes de deitar. É tudo. Provavelmente já está no seu armário da cozinha. Já passou por ele 1000 vezes, mas tem-no usado completamente errado. E o que estou prestes a partilhar contradiz diretamente o que a maioria dos médicos ainda recomenda para controlar o açúcar no sangue à noite. No final deste vídeo, vai entender por que é que os seus valores matinais se mantiveram teimosamente altos, independentemente do que tentou, e exatamente o que beber esta noite para mudar isso. Eis o que está lá a acontecer dentro do seu corpo agora mesmo enquanto dorme. Depois dos 60, as suas células perdem a capacidade de responder à insulina corretamente. Essa sensibilidade diminui em aproximadamente 35%. A insulina é a chave que abre as suas células. Assim, o açúcar pode entrar e tornar-se energia. Sem ela a funcionar corretamente, o açúcar simplesmente flutua na corrente sanguínea. As suas células morrem à fome. Os seus órgãos ficam encharcados em glicose. E o seu fígado entra em pânico. O seu sangue engrossa. Os seus nervos ficam num banho de açúcar do qual não conseguem escapar. A inflamação espalha-se silenciosamente para os seus rins, os seus olhos, o seu coração. E algo chamado glicação começa a acontecer nesses tecidos encharcados de açúcar. A glicose liga-se às suas proteínas e cria danos permanentes a nível celular. Não consegue vê-lo, não consegue senti-lo, mas está a acontecer todas as noites, piorando enquanto dorme. O seu médico dir-lhe-á para cortar nos hidratos de carbono, tomar a sua medicação e controlar a sua dieta. Essas coisas ajudam um pouco, mas tratam os sintomas. Não abordam a causa raiz, a capacidade colapsada das suas células de processar glicose enquanto dorme. E este colapso não é inevitável, é reversível, mas precisa de entender a ciência primeiro. Certos compostos à base de plantas forçam o seu corpo a restaurar a sensibilidade à insulina. Não através de algum processo mágico, mas através de bioquímica básica, comprovada em mais de 600 estudos clínicos. Moléculas específicas nestes chás ligam-se aos mesmos receptores que o seu corpo usa para regular o açúcar no sangue. Quando esses receptores voltam a despertar, as suas células começam a retirar glicose da corrente sanguínea em poucas horas. Isso é modulação glicêmica. O seu corpo reaprendendo a gerir o açúcar por si só. Como sintonizar um rádio de ruído estático puro de volta a um sinal claro. Quando isso acontece, os níveis de açúcar no sangue em jejum podem cair de 18% a 29% numa única semana. A sonolência matinal desaparece. A névoa cerebral dissipa-se. Aquela sensação pesada nas pernas desvanece-se. E ao longo das semanas, a sensibilidade nervosa começa a regressar. A filtração renal melhora. E esse dano silencioso da glicação finalmente começa a abrandar e a reverter. Mas nem todos os chás para a hora de deitar são iguais. Alguns são golpes completos. Têm um sabor agradável, mas não fazem nada pelo seu açúcar no sangue. Alguns funcionam, mas perturbam o seu sono, o seu estômago ou a sua medicação. E alguns custam cêntimos por dose e são absolutamente revolucionários. Cada chá nesta lista foi classificado com base em pesquisas publicadas, resultados no mundo real e segurança. Chá número 6, chá de raiz de dente de leão. Se pesquisou remédios naturais para o açúcar no sangue, viu a raiz de dente de leão
em todas as listas. Aqui está a verdade. A raiz de dente de leão é boa, não é má. Tem benefícios leves. Um estudo na revisão de estudos diabéticos mostrou que pode melhorar a função das células beta pancreáticas em cerca de 5 a 8%. Isso é real, mas mal um ponto. A raiz de dente de leão funciona principalmente como um suporte hepático. Ajuda o seu fígado a processar resíduos e a gerir a produção de bilis. Pense nisso como manter o motor sem enferrujar, não fazê-lo funcionar mais rápido. Não melhora diretamente a sensibilidade à insulina, nem reduz a glicose em jejum de forma dramática. A sua manutenção de base, onde a raiz de dente de leão realmente brilha, é na redução da tendência do fígado de libertar excesso de glicose durante a noite. Esse fenômeno do amanhecer, o seu fígado a libertar açúcar nas primeiras horas da manhã, a raiz de dente de leão acalma suavemente esse processo. Portanto, tem um papel, mas por si só, esperar que resolva os seus valores matinais é como esperar que um penso rápido cure um osso partido. Precisa dela na mistura, mas não espere que suporte toda a carga. Uma dica prática: use a versão torrada. Tem um sabor mais terroso, quase como café, e é mais suave para o estômago à noite. Mantenha-se afastado da raiz de dente de leão se estiver a tomar anticoagulantes ou lítio. Pode interferir com ambos. Uma caixa de sacos de chá de raiz de dente de leão orgânica custa cerca de $4 e dura um mês. Barato? Sim. Poderoso? Mal. Pontuação 2 de 10. Necessário, mas insuficiente. Chá número 5. Chá verde. A versão com pouca cafeína ou descafeinada. O chá verde é constantemente elogiado. Todos os canais de saúde, todos os blogs de bem-estar. Beba chá verde e resolva tudo. Contém um composto chamado EGCG, galato de epigalocatequina, que tem efeitos reais na regulação do açúcar no sangue. Um estudo no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que o EGCG pode melhorar a sensibilidade à insulina em cerca de 13% ao longo de 8 semanas. Isso é legítimo. Mas esses 13% só aparecem se o beber todos os dias durante 2 meses seguidos. Para o controle noturno do açúcar no sangue especificamente, o efeito é modesto. A verdadeira força do chá verde é o metabolismo diurno, não a gestão da glicose durante a noite. Aqui está o problema maior. Mesmo o chá verde descafeinado ainda contém 2 a 10 miligramas de cafeína por chávena. Para qualquer pessoa com mais de 60 anos sensível a estimulantes, mesmo essa pequena quantidade pode perturbar os seus ciclos de sono profundo. E quando o seu sono é interrompido, o cortisol aumenta, o açúcar no sangue sobe e acorda a sentir-se pior do que se não tivesse tomado nada. Mais uma coisa, a maioria das pessoas deixa o chá verde em infusão por demasiado tempo. Mais de 3 minutos e fica amargo, o que leva as pessoas a adicionar mel. Esse mel acaba de aumentar o seu açúcar no sangue, mesmo antes de deitar. Derrota completamente o propósito. Se vai experimentar, deixe em infusão por exatamente 2 minutos em água, a cerca de 175 ml. Beba-o puro, mas há opções muito melhores à frente. Pontuação 4 de 10, benefícios modestos, resultados lentos. Agora estamos a chegar a algum lado. Chá número 4, chá de gengibre e limão. Ninguém fala deste para o açúcar no sangue, e é uma pena. Esta combinação é criminosamente subestimada. O seu pâncreas produz insulina. Quando está inflamado, e depois dos 60 quase sempre está, a produção de insulina diminui e a gestão da glicose colapsa. O gengibre contém um composto chamado gingerol, que reduz diretamente a inflamação pancreática. Um estudo de 2024 em terapias complementares na medicina descobriu que os participantes que consumiram 2 graus de gengibre diariamente viram o açúcar no sangue em jejum cair 12% em 12 semanas. Quando adiciona limão fresco, algo fascinante acontece. A vitamina C e o ácido cítrico atrasam o esvaziamento gástrico, o que significa que qualquer açúcar no seu sistema é absorvido mais gradualmente. O seu açúcar no sangue não tem um pico, desliza.
Um ensaio randomizado mostrou que a combinação reduziu a glicose pós-refeição em 31%. As pessoas relatam sentir-se menos inchadas e pesadas nas primeiras 3 noites. Esse inchaço matinal no rosto e nas mãos começa a desaparecer no 4º dia. Um pedaço de gengibre fresco e um limão custam cerca de 60 cêntimos. Isso dá cerca de $18 por mês. Compare isso com suplementos que custam 40 ou 50 dólares pelo mesmo período. Uma precaução: o gengibre é um anticoagulante natural. Se estiver a tomar varfarina, terapia com aspirina ou qualquer anticoagulante, fale primeiro com seu médico. Rale cerca de 2 ml de gengibre fresco em água quente. Esprema meio limão. Deixe em infusão por 5 minutos. Simples, barato, eficaz. Pontuação 8 de 10. Poderoso, acessível, de ação rápida. Este próximo é controverso. Chá número 3. Chá de camomila e canela. A camomila explodiu em popularidade há anos como remédio para dormir, e a maioria das alegações sobre o açúcar no sangue em relação a ela eram um disparate. As pessoas diziam que a camomila sozinha poderia substituir a medicação. Ridículo. Mas para o controle noturno do açúcar no sangue combinado com canela, é legítimo. E o mecanismo é fascinante passo a passo. Primeiro, a camomila contém apigenina, um composto que se liga a receptores específicos no seu cérebro que diminuem a produção de cortisol. O cortisol é a hormona do estresse que diz ao seu fígado para libertar açúcar enquanto dorme. A camomila desliga esse sinal. Depois, a canela entra em ação. O cinnamaldeído, o composto ativo da canela, imita a insulina a nível celular. Engana as suas células para que se abram e aceitem glicose sem precisar de tanta insulina real. A camomila acalma a libertação de açúcar de cima. A canela puxa o açúcar para as células de baixo. Um ataque duplo. Um estudo no Journal of Research in Medical Sciences descobriu que esta combinação reduziu o açúcar no sangue em jejum em 36% ao longo de 16 semanas. Mas aqui está o que todos perdem. Deve usar canela do Ceilão, não cássia. A cássia contém altos níveis de cumarina, que é tóxica para o seu fígado em grandes doses. A maioria da canela dos supermercados é cássia. O Ceilão custa mais alguns dólares, mas é o único tipo seguro para uso diário. Meia colher de chá de canela do Ceilão, mexida numa infusão forte de camomila, 90 minutos antes de deitar. Não é agradável. A canela torna-a ligeiramente granulada. Mas se está a sério em corrigir os seus valores matinais, vai tolerar. Pontuação 8,5 de 10. Extremamente eficaz, ligeiramente desagradável. Chá número 2. Chá de feno grego e camomila. O feno grego é uma das mais altas fontes naturais de 4-hidroxiisoleucina do planeta. Nunca ouviu falar? A maioria das pessoas não. Este aminoácido é um sensibilizador direto da insulina. Pelo peso, o feno grego destrói qualquer outra erva para forçar as suas células a responderem novamente à insulina. Um estudo de 2025 no International Journal for Vitamin and Nutrition Research descobriu que os participantes que tomaram feno grego diariamente viram o açúcar no sangue em jejum cair 43% ao longo de 12 semanas. 43%. Não é um erro de digitação. Quando combina feno grego com o poder da camomila para baixar o cortisol, está a criar um supercarregador de açúcar no sangue noturno. A camomila acalma a libertação hormonal de açúcar. O feno grego força as suas células a absorver a glicose que já está a flutuar. Como preparar? Esmague levemente uma colher de chá de sementes de feno grego com a parte de trás de uma colher. Adicione-as a uma chávena com um saquinho de chá de camomila. Despeje água a ferver sobre ambos. Deixe em infusão por 7 minutos. Coe e beba imediatamente. Os compostos ativos do feno grego degradam-se uma vez expostos à água quente. Beba em 10 minutos. Na primeira semana, as pessoas relatam acordar mais leves. A boca não está seca. A cabeça não está enevoada. Dentro de um mês, os valores em jejum geralmente mostram melhoria visível num glicosímetro doméstico. A única razão para este não ser o número 1 é o sabor. O feno grego é amargo, muito amargo, e faz com que o seu suor cheire a xarope de ácer.
Não é uma piada. Muda o seu odor corporal. Nem todos querem isso todas as noites, mas pesquisas publicadas mostram que supera alguns medicamentos de primeira linha para o açúcar no sangue, para elevação ligeira de glicose. Pontuação 9 de 10. Aqui está ele, o rei absoluto dos chás para o açúcar no sangue à noite. Chá número 1, chá de camomila, canela e raiz de dente de leão. Cada um destes três ingredientes visa uma via completamente diferente. A camomila baixa o cortisol para parar a libertação noturna de açúcar do seu fígado. A canela do Ceilão imita a insulina para puxar a glicose para as suas células. A raiz de dente de leão apoia a filtração do seu fígado, para que ele processe a glicose em vez de a libertar. Três ingredientes, três mecanismos, uma chávena. Um estudo de 2023, em pesquisa de fitoterapia, descobriu que formulações multiervas que combinam estas três categorias de ação reduziram a glicose em jejum em 23 a 34% em 30 dias. O que torna esta combinação especial? Não só funciona rapidamente, como sustenta. A camomila mantém o cortisol baixo por 6 a 8 horas. O efeito de imitação da insulina da canela dura toda a noite. A raiz de dente de leão impede que o seu fígado desfaça todo esse progresso às 4 da manhã. Um estudo marcante no Journal of Ethnopharmacology descobriu que adultos com mais de 55 anos que consumiram um chá de ervas multialvo diariamente durante 8 semanas mostraram uma redução do açúcar no sangue em jejum de 29%, melhoria da sensibilidade à insulina de 34%, uma diminuição mensurável na hemoglobina glicada e uma grande redução nos picos noturnos de cortisol, o principal motor oculto da glicose matinal. As pessoas relatam sentir-se diferentes em poucas horas. A inquietação noturna acalma. A névoa cerebral matinal desaparece em dias. Dentro de 3 a 4 semanas, a diferença quando verifica os seus valores é algo que tem de ver para acreditar. A receita exata. Um saquinho de chá de camomila, 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão, 1 colher de chá de raiz de dente de leão seca, ou um saquinho de chá de raiz de dente de leão. Coloque tudo em infusão em 180 ml de água quente, não 240 ml por 7 minutos. Beba 90 minutos antes de deitar. Não imediatamente antes de deitar. 90 minutos. Isso dá tempo aos compostos para absorverem e evita que acorde às 2 da manhã para ir à casa de banho. Essa ida à casa de banho aumenta o seu cortisol e estraga tudo. 180 ml, 90 minutos antes de deitar. Essa é a fórmula. Custo total, cerca de 35 cêntimos por chávena, menos de $11 por mês. Para uma solução apoiada por pesquisa clínica que ataca o açúcar no sangue noturno, de 3 ângulos diferentes, pontuação 10 de 10. Compre camomila orgânica sem sabores adicionados. Obtenha canela do Ceilão especificamente. Procure o rótulo que diz canela verdadeira. Use raiz de dente de leão seca inteira ou saquinhos de chá de dente de leão de ingrediente único. Sem misturas, sem adoçantes, ingredientes puros. A maioria das lojas de produtos saudáveis tem os 3 por cerca de 9 a $14 no total, durando bem mais de um mês. O sabor é terroso, ligeiramente amargo com um final quente de canela. Algumas pessoas gostam, outras toleram, porque ver os seus valores em jejum diminuir faz com que cada gole valha a pena. O fenogrego, número 2 na nossa lista, pode causar um cheiro distinto a xarope de ácer no seu suor e urina. Não entre em pânico. Completamente inofensivo. Chama-se excreção de sotalone e acontece em cerca de 40 a 60% das pessoas que o tomam regularmente. Desaparece quando para. A raiz de dente de leão tem propriedades diuréticas leves. Se tiver problemas renais ou estiver a tomar lítio ou medicamentos poupadores de potássio, consulte primeiro o seu médico. Comece com o seu chá número 1 todas as noites. Uma chávena concentrada 90 minutos antes de deitar. Essa é a sua base. À tarde, adicione gengibre e limão ou a mistura de camomila e canela para acelerar os seus resultados. Escolha um e mantenha a consistência. Para o máximo impacto, alterne o chá de fenogrego e camomila 3 a 4 noites por semana, em vez da sua mistura número 1,
para que o seu corpo seja exposto a múltiplas vias. Em 3 dias, vai acordar a sentir-se mais leve, menos sonolento. Dentro de uma semana, a névoa cerebral começa a desvanecer-se. Em 2 semanas, a sua energia mantém-se estável durante a tarde, em vez de cair depois do almoço. Dentro de um mês, os seus valores em jejum vão melhorar tão dramaticamente que o seu médico perguntará o que mudou. Mas a consistência é tudo. Não pode beber isto por 3 noites e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, como lavar os dentes. Não cometa estes erros críticos. Primeiro, não beba o seu chá imediatamente antes de deitar. Precisa dessa janela de 90 minutos para os compostos serem absorvidos. Se beber muito tarde, vai estar acordado às 2 da manhã. O seu cortisol vai aumentar e vai anular todos os benefícios. Segundo, não adicione mel, agave ou qualquer adoçante. Mesmo uma colher de chá de mel causa um pico de insulina que destrói tudo o que o chá está a fazer. Se precisar de sabor, adicione uma pequena pitada de sal para cortar o amargor ou um pouco de leite de amêndoa sem açúcar. Terceiro, a restauração completa da sensibilidade à insulina leva de 4 a 8 semanas de uso consistente. Quarto, não pare os medicamentos prescritos sem falar com o seu médico. Estes chás apoiam a gestão natural da glicose do seu corpo, mas precisa de supervisão médica antes de fazer grandes alterações. E não compre saquinhos de chá baratos, branqueados, com produtos químicos ou canela cheia de enchimentos. Leia os rótulos. Evite açúcares adicionados, sabores artificiais e conservantes. Se a lista de ingredientes tiver mais de 1 ou 2 itens, coloque-o de volta na prateleira. O seu corpo quer curar. As suas células querem responder à insulina corretamente. O seu fígado quer parar de libertar açúcar às 4 da manhã. Mas eles precisam dos materiais certos. Problemas de açúcar no sangue não são uma parte inevitável do envelhecimento. Isso é uma mentira. É evitável. É reversível. Mas tem de dar ao seu corpo o que ele precisa. Estes chás fornecem doses concentradas dos compostos exatos que o seu corpo requer para restaurar a modulação glicêmica por si só. Os seus bisavós bebiam camomila dos seus jardins. Usavam gengibre e raiz de dente de leão como remédios diários. Comiam alimentos integrais repletos de compostos naturais que mantinham o seu açúcar no sangue estável, sem uma única pílula. Nós comemos alimentos processados, despojados desses compostos, carregados de açúcares ocultos. E perguntamo-nos por que é que os valores em jejum aumentam todos os anos depois dos 60. Não está estragado. A sua dieta está estragada. Corrija a dieta. Corrija o açúcar no sangue. Aqui está o meu desafio. Comprometa-se a beber o chá número 1, camomila, canela e raiz de dente de leão, todas as noites durante 30 dias. Acompanhe como se sente. Repare em si mesmo a acordar mais leve, mais lúcido, mais energizado. Veja os seus valores em jejum a começar a mudar. Anote a sua leitura de açúcar no sangue em jejum amanhã de manhã. Essa é a sua linha de base. Faça outra leitura em 30 dias. Compare-as. Verá uma diferença que pode medir com os seus próprios olhos. Isto funciona. A ciência é a prova de bala. Os resultados são reais, mas tem de o fazer. O seu açúcar no sangue não se vai corrigir sozinho. Comece amanhã à noite. Um saquinho de chá de camomila, 1/4 de colher de chá de canela do Ceilão, 1 colher de chá de raiz de dente de leão, 180 ml de água quente, 90 minutos antes de deitar, 30 dias. As suas células vão agradecer. A sua energia vai agradecer. A sua independência vai agradecer. Vamos corrigir isto a partir desta noite. Se esta informação mudar a forma como vê os ingredientes simples na sua despensa, por favor, subscreva e dê um gosto no canal. Dedicamo-nos a desvendar as verdades sobre a saúde que foram enterradas por demasiado tempo. Comece a plantar as sementes para a sua saúde futura hoje. O próximo tesouro de bem-estar será revelado muito em breve.